Bom, como eu estava falando, eu comecei a estudar tecnologia ainda no ensino médio, então eu me interessei pela área e eu comecei a perceber que existiam poucas mulheres ao meu redor. E essa movimentação começou a mudar quando eu comecei a encontrar outras mulheres que também estavam trabalhando com tecnologia e também não tinham seus pares mulheres nos times. Então, eu comecei a pensar um pouco mais sobre diversidade, comecei a tentar entender um pouco mais por que a tecnologia ainda era um meio que não tinha tantas mulheres. Esse cenário já está mudando, eu consigo enxergar que no futuro a gente vai ter equipes, times e empresas mais diversos e com uma integração maior entre homens, mulheres, pessoas negras e todos os outros tipos de diversidade que eu vou falar daqui a pouco. Mas eu ainda acho que a gente tem um longo caminho. E falar sobre isso é um passo muito importante, porque a gente precisa falar sobre os assuntos que são deixados debaixo do tapete para que eles sejam vistos por todo mundo. Eu vejo que muitas vezes as pessoas que não fazem parte de grupos minoritários acabam não compreendendo a complexidade que é fazer parte desses grupos. Então, eu entendo isso como uma necessidade em trazer esses tópicos para as pessoas que não têm essa vivência diária, para que isso se torne uma coisa pelo menos vista. Quando a gente não vê um problema, ele não existe. É como uma mancha na parede. Enquanto você não vê essa mancha, está tudo bem. Mas depois que você enxerga, não tem como desver, né? Então, é meio que por aí. Então, eu vou trazer um pouquinho, alguns dados, algumas coisas importantes para a gente conseguir metrificar e ter na cabeça quais são as informações que a gente precisa melhorar, as coisas que a gente precisa trabalhar daqui para frente. Legal, obrigada por compartilhar. E eu acho que um ponto bem importante quando a gente fala de diversidade e inclusão é a gente reconhecer os seus privilégios em cada camada que a gente tem aí de ser humano, em cada interseccionalidade, né? E aí, uma coisa que eu gosto de falar também sempre é a gente puxar quem está na base, né? Então, a forma da gente puxar quem está na base é falando sobre isso, é mostrando esses dados, é indo atrás, e não só, tipo, existe o problema, mas vamos deixar lá o problema sem falar sobre ele, né? E acho que por isso que os dados são tão importantes também, né? É bem nesse ponto que eu abordo, porque eu faço parte de uma das minorias, mas eu não faço parte de todas. Só que eu tenho que ter conhecimento das outras minorias para que eu possa fazer alguma coisa sobre isso. E a partir do momento que a gente tem consciência sobre os grupos minoritários e sobre as dores das outras pessoas, a gente também se torna responsável por fazer alguma coisa. Exato. E aí eu acho que um outro ponto muito importante também é sobre o lugar de fala, né? Sim. Porque assim, eu não posso falar sobre a dor de uma pessoa preta, por exemplo. Exatamente. Né? Mas eu posso dar voz para essa pessoa falar sobre isso ou elucidar esse problema. Eu posso falar como uma mulher não hétero, né? Uma mulher pansexual, bissexual, e como uma mulher gorda, por exemplo. Então, essas são as minhas interseccionalidades, né? Então, a Amanda tem as interseccionalidades dela, então eu acho que quando a gente elucida e traz à tona o problema, a gente, de alguma forma, dá voz a quem normalmente não consegue ter voz. Exatamente. É por isso que eu gosto tanto de falar sobre os dados num primeiro momento, porque eu também não faço parte de todas as intersecções, mas eu consigo visualizar isso quando eu enxergo os dados. Então, é por isso que eu começo falando justamente sobre isso. É isso, agora que a gente já conseguiu improvisar maravilhosamente bem, temos os slides na tela e eu vou deixar o palco para a Amanda, viu, gente? Obrigada. Tem um controlinho para eu poder passar os slides? Ele vai passar para você. Beleza. Aí você vai selecionar. Então tá. Pode ir para os próximos já? Como eu já me apresentei, né? Eu acho que o primeiro ponto é falar um pouquinho sobre o que é a diversidade de uma forma geral. Em questão de conceito, né? Então, a diversidade é a variedade, a pluralidade, são as coisas que são diferentes entre si. A gente pode ter vários tipos de diversidade. A diversidade não é uma coisa singular. Então, a gente tem diversidade cultural, biológica. Quando a gente está falando em diversidade humana, a gente tem vários níveis, várias camadas, como que a gente estava falando agora aqui, eu e a Lorena. Pode ir para o próximo, por favor? E aí, quando a gente está falando em diversidade com relação ao setor de tecnologia, a gente tem alguns dados que são um pouquinho alarmantes. E dentro do setor de tecnologia, a gente tem os profissionais negros ocupando menos de 40% dos espaços. A gente tem mais de 70% dos profissionais jovens. E também cerca de 60%, até mais do que isso, entram dentro da tecnologia através do caminho da educação formal. Então, a gente consegue começar a olhar um panorama onde os dados mostram que as pessoas que estão tendo acesso à tecnologia têm um certo padrão. Essas pessoas são profissionais que
em sua maioria não são negros, são profissionais que são normalmente jovens e profissionais que entram no meio através de uma universidade ou de um ensino formal. Pode ir para o próximo. E aí, ainda tem um outro dado, que é o dado que eu quero trazer, que é sobre justamente esse aspecto que é onde é o meu lugar de fala, que é sobre as mulheres. A gente tem mais de 68%, quase 70% dos espaços ocupados por homens. Então, o espaço ainda é pequeno para as mulheres. A gente vê que isso está caminhando para algum lugar, que a gente está tendo ações das empresas para modificar isso, mas a gente ainda tem um número muito menor de mulheres com relação aos homens. Então, é necessário que as empresas tomem ações e iniciativas para incentivar a entrada de mulheres na área também. E quando a gente fala em pessoas negras, as coisas ainda são um pouco mais preocupantes. A gente já sabe que as pesquisas mostram que depois do ensino superior, que é onde, teoricamente, as pessoas têm o mesmo nível técnico sendo concluído... Pode voltar, por favor? Aí. É nesse momento aí. A gente tem... Os homens brancos já saem ganhando salário cerca de 2,5 vezes maior do que das mulheres negras. Então, homens e mulheres já têm um salário que é diferente. Homens já saem ganhando mais do que as mulheres depois de concluir o ensino superior, e as mulheres negras são as que ganham salários menores de todos esses grupos que a gente está mostrando aqui. E quando a gente pensa... Mesmo em países desenvolvidos, esses dados aqui são do Brasil, mas quando a gente pensa em países desenvolvidos, as mulheres continuam sendo pessoas que ganham cerca de 16% a menos do que os homens. Então, isso é uma coisa que ainda vai demorar para chegar numa equidade, vai demorar para a gente conseguir ter pessoas que, a nível técnico, têm a mesma competência, mas simplesmente por terem gêneros diferentes, acabam ganhando salários muito diferentes. Pode ir para o próximo? E aqui eu trago um dado sobre a população de mulheres negras. Entre 27% e 28% da população brasileira é formada por mulheres negras. E essas mulheres, muitas vezes, são as únicas provedoras da parte financeira da família toda. Então, mais de 28%, até mais do que esse dado que eu trouxe aqui, são de mulheres que têm que sustentar a família toda. E quando a gente olha para a tecnologia, que é um meio que está crescendo, mesmo depois de toda a situação que a gente passou nesses últimos 2 anos, que foi difícil para o mundo todo, a tecnologia é um meio que continua crescendo. E por que mesmo que a tecnologia esteja crescendo, esteja avançando, o número de mulheres negras continua sendo tão pequeno dentro da tecnologia? É um questionamento que eu me faço e eu deixo esse questionamento para vocês também. Quando a gente olha para as formações, que é o dado que eu trouxe agora há pouco, que é a porta de entrada para muitas pessoas na tecnologia, as mulheres que conseguem se formar em cursos de computação somam menos de 15% todo ano. Agora eu vou trazer um dado um pouquinho pessoal para mim. Eu entrei na faculdade em 2013, então eu fiquei curiosa para saber quais eram os índices nesse ano, que foi o ano que eu ingressei na faculdade. Nesse ano, 98% a mais de homens concluíram a graduação na área de tecnologia e 8% a menos de mulheres concluíram os mesmos cursos. Então, desses 15%, ainda teve menos mulher naquele ano. E quando a gente pensa em 2013 até agora, são quase 10 anos. Então, nesse momento, uma pessoa que está na carreira de tecnologia há todo esse tempo é a pessoa que está começando a ter voz nos times, são as pessoas que estão começando a ser os sêniors, os líderes, os gerentes de projetos, são as pessoas que têm voz. Então, quando a gente olha para um número tão pequeno de mulheres concluindo a graduação, dá para fazer um link do porquê que hoje a gente tem tão pouca liderança de mulheres dentro das empresas de tecnologia. Aqui eu trouxe um dado sobre as 500 maiores empresas de tecnologia do Brasil. E as lideranças femininas somam menos de 9%. Então, quando a gente olha para todos esses números, dá para começar a fazer um comparativo e entender de onde vem esses números. E não adianta agora a gente querer empurrar as mulheres para a liderança sem dar nenhum preparo para elas. Então, é importante que, nesse momento, a gente comece a preparar as mulheres para que elas estejam se sentindo prontas daqui a 9, 10 anos e se tornem as lideranças do futuro. Pode ir para o próximo, por favor. Obrigada. E agora falando sobre a população negra, como eu disse, menos de 40% da força de trabalho de tecnologia é de pessoas negras, o que não faz sentido nenhum, porque a gente tem uma população negra no Brasil que soma 56%.
Então, mais da metade da população brasileira é de pessoas negras ou pardas. Então, por que essas pessoas não estão dentro da tecnologia? Aí volta naquele ponto, a gente precisa que as pessoas consigam se enxergar dentro do ambiente. A gente precisa dar oportunidades para que a pessoa possa se enxergar trabalhando nesse lugar. Antes de pensar em abrir uma vaga específica para pessoas negras, a gente tem que dar o preparo para essas pessoas para que elas tenham acesso a isso. Aí uma outra informação que eu trouxe ainda, falando sobre as mulheres negras especificamente, esse dado é agora recente, de 2020, 2021, onde a gente sabe que o país passou por uma situação onde muitas pessoas ficaram desempregadas, e as pessoas que mais perderam emprego nesse período foram as mulheres negras, com um aumento a mais de 16%. Então, foram as pessoas que mais se viram em situação de total desemprego. E como eu tinha falado, essas mulheres muitas vezes são as figuras que trazem o sustento das famílias. Então, eu fico me perguntando, se a tecnologia é uma área de trabalho que possibilita que as pessoas trabalhem de casa, trabalhem remoto, sem precisar passar pelo transporte, podendo estar cuidando dos filhos, que é muitas vezes uma das coisas que as mulheres também têm que assumir, por que essas mulheres não estão dentro da nossa área? Então, é por isso que eu acho que é tão importante a gente ter eventos, ações e pessoas preocupadas em movimentar essas mulheres para que elas tenham essas chances e oportunidades de estudar tecnologia e entrar nesse meio. Pode ir para o próximo? Aí um outro tipo de diversidade que também é muito importante a gente tratar, que é o de pessoas com deficiência. No nosso país, a gente tem mais de 8% das pessoas com deficiência. Isso quer dizer que são 17 milhões de brasileiros, mais ou menos. E menos de 28% das pessoas que têm algum tipo de deficiência estão no mercado de trabalho. Agora, quando a gente pensa em mercado de trabalho de tecnologia, quando a gente está falando em usabilidade, quando a gente está falando em criação de novas tecnologias, quando a gente está falando em criação de tecnologia assistiva, a gente precisa ter as pessoas que vão usar essas tecnologias envolvidas. Não adianta a gente querer criar uma tecnologia que não vai atender às necessidades que as pessoas tenham. Então, a gente precisa ter a participação cada vez mais de pessoas com deficiência dentro do nosso meio. Isso também é uma questão de que a gente precisa dar visibilidade para que as pessoas se sintam parte desse lugar. Pode ir para o próximo também? Agora, quando a gente fala em pessoas LGBTQIA+, eu vou trazer alguns dados que me assustaram a hora que eu consegui encontrar eles, que é um fato de que ser uma pessoa LGBTQIA+, ainda é crime em mais de 72 países. 74% das pessoas que trabalham aqui no Brasil, nas áreas de tecnologia, sentem falta de um ambiente mais tranquilo e mais inclusivo. E para mais de 66% das pessoas, falar que elas são LGBT pode ser prejudicial no ambiente de trabalho. Então, quando a gente pensa nisso, e olha em volta, a gente vê muitas empresas falando sobre diversidade, falando sobre inclusão, falando sobre o mês LGBTQIA+. Só que se as pessoas que trabalham nessas empresas não se sentem acolhidas, tem alguma coisa que está faltando aí. Tem alguma coisa que não está batendo. E o que não está batendo é essa falta da iniciativa interna das pessoas fazerem esses movimentos de inclusão de verdade. Pode ir para o próximo. Então, trazendo todos esses dados, a gente começa a entender um pouquinho melhor quem são as pessoas que vêm construindo tecnologia ao longo do tempo. E essas pessoas têm um padrão. E então, as tecnologias que são construídas não são neutras, elas são tecnologias baseadas nas referências que essas pessoas têm. A gente, como ser humano, a gente não tem uma visão completa de tudo. O nosso cérebro, ele cria vieses que fazem com que a gente siga um certo tipo de caminho. Pessoas que são parecidas têm as tendências de ter o mesmo tipo de caminho neural para resolver problemas. Então, se a gente tem pessoas que são sempre com o mesmo perfil, pode ir para o próximo slide que eu vou trazer qual é esse perfil. As pessoas que têm esse perfil que vem se repetindo ao longo dos anos, são as pessoas que vão imprimir as suas visões nas tecnologias. Então, para que isso mude, para que a gente possa ter tecnologias que sejam de fato inclusivas, a gente precisa ter pessoas que sejam diversas, a gente precisa ter pessoas, precisa ter mais mulheres, precisa ter pessoas LGBTs, a gente precisa ter todo tipo de perfil para que as pessoas possam construir tecnologias de fato inclusivas. Aí agora eu vou falar um pouquinho, vou dar um exemplo de uma tecnologia mais antiga, talvez algumas das pessoas que estejam vendo essa palestra nem conheçam isso, mas as câmeras analógicas, elas passaram a ser comercializadas em grande escala, mais ou menos nos anos 60, 70. E pode ir para o próximo?
E eram tecnologias que usavam alguns cartões de calibragem e usavam componentes químicos para fazer a revelação das fotos. Os cartões de calibragem tinham tabelas de cores e escalas de cinza, junto com uma foto de uma pessoa, de uma modelo. A primeira modelo que tirou a foto se chamava Shirley, então esses cartões ficaram conhecidos como Shirley Cards, que eram usados para fazer a calibragem das câmeras e dos equipamentos de revelação de fotos. E uma coisa que é um fato curioso ou não, é que os modelos usados para essas fotos eram sempre mulheres brancas. Então, a calibragem das câmeras era feita para pessoas brancas. Pode ir para o próximo slide? A gente tem aqui uma foto de uma pessoa branca, essa foto tem mais de 50 anos, e é uma foto que está nítida. A gente consegue ver 3 meninos brancos, com o fundo de um que parece ser um lago azul, e é uma imagem que é clara, mesmo que tenha mais de 50 anos, a gente consegue enxergar bem essa imagem. Agora pode ir para o próximo? Quando a gente vê uma imagem que é de pessoas negras, mesmo que o cenário seja parecido, que também parece ser um dia claro, usando o mesmo filme, num cenário mais ou menos parecido, a gente vê várias pessoas negras e a gente não consegue identificar nem o rosto dessas pessoas, porque é uma foto que está calibrada para pessoas brancas. Só que isso fica muito visível. Pode ir para a próxima foto? Isso fica muito visível quando a gente pega uma foto que tem pessoas negras e pessoas brancas na mesma imagem. Fica muito claro que essa câmera, a qualidade da foto e tudo mais, foi preparado para pessoas brancas e não para pessoas negras. O que isso significa? Que quem estava envolvido no processo da criação dessa tecnologia estava preocupado só com um tipo de perfil de pessoa. E esse problema foi resolvido em algum ponto. Mas a solução que foi dada, pode ir para o próximo, teve um motivo que não foi o das pessoas negras não ficarem nítidas nas fotos. Foi o motivo de que a publicidade começou a usar fotografias para fazer a divulgação de seus produtos em revistas e jornais, e quando eles tiravam fotos de móveis de madeiras, de tipos de madeira diferente, ou de chocolate meio amargo, chocolate ao leite, tipos diferentes de cores, as imagens não ficavam fiéis. Então, as empresas que produziam esses filmes e produziam os equipamentos que eram usados para revelar as fotos, acabaram modificando os componentes químicos e a forma de calibrar os equipamentos para atender essa necessidade. Então, a partir desse momento, as pessoas negras passaram a ter a qualidade das fotos melhoradas. Então, veio de uma necessidade do mercado e não de uma necessidade humana. Pode ir para o próximo? Aí a gente se pergunta, tá, mas isso foi há mais de 50 anos atrás, isso já acabou, certo? Errado. Quando a gente olha para o... Pode ir para o próximo? Quando a gente olha para tecnologias bem recentes, não sei se vocês vão lembrar, mas em 2009, 2010, por ali, começaram a surgir várias tecnologias que faziam uso de reconhecimento facial. E num primeiro momento, as pessoas negras não eram reconhecidas nesses equipamentos, porque a base de treinamento que foi usada para fazer a criação desses equipamentos só tinha pessoas negras, só tinha pessoas brancas, desculpa, e não tinha pessoas negras. Então, quando uma pessoa negra tentava usar esse reconhecimento facial, ela não era identificada. Isso é um problema recente. E um pouquinho mais para frente, em 2016, saíram várias notícias pelo mundo inteiro a respeito do Compass, que é um sistema usado pelo sistema prisional americano, para identificar pessoas que possam ter um reincidente criminal. Depois de um tempo usando o sistema, foi percebido que pessoas negras e hispânicas tinham uma tendência de surgir como alerta nesse sistema com uma frequência muito maior do que pessoas brancas, mesmo que as pessoas brancas tivessem um histórico criminal muito mais extenso do que as pessoas negras e hispânicas. Então, esse sistema tinha um viés, que é aquela questão que eu estava falando agora há pouco. Quando a gente tem os viés impressos na tecnologia, alguém vai ser prejudicado com isso. Então, a gente precisa ter pessoas que tenham vários pontos de vista diferentes para que os viés sejam impressos de uma forma igual. Pode ir para o próximo. Então, quando a gente pensa em tecnologia, a gente sabe que os algoritmos eles podem escalar as coisas de uma forma muito mais rápida do que a gente, que é ser humano. Então, os algoritmos podem distorcer as coisas e essas visões complexas e visões que são erradas, visões de preconceito, podem ser aumentadas. Então, pode ir para o próximo que eu vou trazer alguns exemplos. Então, quando a gente pensa nessa questão dos algoritmos aumentarem as coisas, a gente pode enxergar que
os preconceitos vão ser reproduzidos de uma forma muito mais rápida, numa escala muito maior. Pode ir para o próximo. Esse exemplo aqui é o de um sistema que fazia o casamento de currículos. Eu não trouxe o nome do sistema porque ele já não está mais sendo usado dessa forma, mas no início, eu acho que todo mundo já deve ter se inscrito em alguma vaga nesses sites de emprego. E no início dessa aplicação em específico, só os currículos masculinos eram selecionados para as vagas. Isso tem um motivo. Só currículos masculinos tinham sido usados como referência na base de treinamento. Então, as mulheres que se inscreviam nas vagas ficavam sempre de lado. Isso foi percebido depois de muito tempo que o algoritmo estava sendo usado e ele precisou ser modificado, a base precisou ser alimentada novamente. Então, foram vários passos para que as mulheres pudessem ser incluídas. Eu fico me perguntando, se tivesse alguma mulher no desenvolvimento desse produto, ele teria saído desse jeito? Ele teria saído excluindo as mulheres da lista de currículos? Eu duvido muito. Mas, como a gente tem uma grande maioria de produção de código com homens durante muito tempo, isso é uma coisa que é possível de acontecer. Pode ir para o próximo? Um outro exemplo que eu acho bem interessante é o desse bot que a Microsoft criou em meados de 2016, e foi um bot que ficou no ar por menos de 24 horas, que era a intenção era ter uma conta no Twitter para interagir com os usuários, e em questão de pouco tempo, esse Twitter já deixou de passar mensagens interessantes e falar sobre assuntos legais e começou a espalhar mensagens de ódio. Então, isso é mais um exemplo de como o algoritmo pode fazer com que as coisas escalem muito rápido. Menos de 24 horas, o Twitter teve que ser derrubado. Então, é mais uma vez o algoritmo fazendo as coisas de uma forma muito mais rápida, né? Pode ir para o próximo? E o último exemplo que eu trouxe é de uma coisa que aconteceu no ano passado e é bem próxima da gente, porque os algoritmos estão começando a ser usados pelas empresas para a tomada de decisões estratégicas. E esse exemplo aqui é uma tomada de decisão estratégica que foi embasada única e exclusivamente no que o algoritmo trouxe. É uma empresa de Moscou, que tinha 450 funcionários, fez uma demissão em massa de 150 funcionários com base numa resposta do algoritmo. Então, é uma coisa que a gente tem que se perguntar, como desenvolvedor, como pessoa que está trabalhando na área de desenvolvimento, qual é o impacto das coisas que a gente está fazendo, como a gente está impactando na vida das pessoas, o impacto que a gente tem é positivo, não é? Qual é o tipo de avaliação que a gente está fazendo? Quais eram os critérios usados para fazer essa avaliação de performance, ou seja lá o que for desses profissionais? Pode ir para o próximo? Então, quando a gente pensa em como melhorar tudo isso, é trazendo a diversidade como aliada. Como eu venho falando ao longo dessa minha fala, a gente precisa democratizar o acesso, a gente precisa fazer com que as pessoas se enxerguem nessa posição de produzir tecnologia. Não só na posição de consumir tecnologia, mas também de criar as coisas novas. Melhorar o que já está no ar e para que as pessoas consigam sentir que é possível elas fazerem parte do que está sendo construído hoje para o amanhã. Então, pode ir para o próximo? E a pergunta que eu faço é, o que está faltando para que as pessoas que fazem parte dos grupos minoritários possam se sentir parte e possam participar da tecnologia? Pode ir para o próximo? Eu acho que são 3 pontos principais: o acesso, referência e inclusão. A gente precisa dar acesso para todas as pessoas para que elas consigam usar as tecnologias e consigam se interessar pela área e se enxergar nessa posição de criar tecnologia. O segundo ponto é a referência. A gente precisa consumir material de pessoas que já são referência na área e são pessoas diversas, e a gente precisa criar novas referências. A gente precisa de mais pessoas representando cada um dos grupos de minoria para que a gente consiga ter mais pessoas se enxergando nessas posições. E o último ponto, e o que eu classifico como mais importante, é a inclusão. Porque não adianta a gente abrir vagas que são específicas para as mulheres em empresas de tecnologia, e daí a mulher chega nesse ambiente e ela não é bem recebida, ela não se sente acolhida, ela não consegue ter voz dentro do time que ela está. Então, a inclusão é o passo mais importante. E aí a gente tem 2 papéis aí. Um papel é do lado da empresa que está contratando, das grandes corporações que tem que ter movimentos para que isso se torne possível. A gente precisa ter aliados que forneçam cursos, que forneçam capacitação para as pessoas. E aí tem o outro lado, que é o nosso lado.
são das pessoas que já estão trabalhando dentro dos times de tecnologia, as pessoas que já estão inseridas nas empresas, que precisam tomar as ações e os movimentos para que as pessoas novas que estão chegando se sintam também acolhidas. Então, é um trabalho conjunto, a gente precisa ter os dois lados trabalhando junto, não é uma responsabilidade única, é responsabilidade de todo mundo que está dentro da área de tecnologia. Pode ir para o próximo? Então, algumas abordagens que eu acho interessantes são as questões de equilibrar o número de mulheres nas posições dentro das empresas, mas não só trazer novas mulheres para dentro da tecnologia no nível básico, no nível júnior, também dar a capacitação para que as mulheres possam ir crescendo dentro das empresas e possam chegar nas posições de liderança. Uma outra questão também que eu acho muito importante é de trazer pessoas com deficiência para criar as tecnologias, porque a gente precisa ter as pessoas criando o que elas vão usar e o que vai ser útil para elas de fato. E um último ponto é a questão da liderança também ser inclusiva. As lideranças precisam tomar a frente para que as pessoas saibam o que fazer. A gente segue as nossas lideranças nas tomadas de decisão estratégica do time, a gente segue as nossas lideranças em vários pontos na nossa carreira. Então, um desses também é a questão de trazer programas que façam inclusão dentro dos times e dentro das empresas. Aí, pode ir para o próximo? Então, uma frase que eu gosto bastante é de que a inclusão precisa ser de propósito e com propósito. Não adianta só ter programas de inclusão porque é bonito ou porque é necessário no mercado de tecnologia. Isso precisa ter um propósito real. E uma última coisa que um amigo sempre me fala é que a gente precisa ter empatia com as pessoas. E a empatia é tratar as pessoas como elas querem ser tratadas. Então, quando você está num time de desenvolvimento, pergunta como a pessoa que é diversa e entrou no seu time quer ser tratada. Conversa com essa pessoa, conheça ela, entenda quais são as necessidades dela e não julgue que o que funciona para você também vai funcionar para ela. E pode ir para o próximo? É isso que eu tinha preparado para hoje. Não sei se temos alguma pergunta por aí, mas era isso.